Dona Elvira caminhava lentamente pela calçada de pedras portuguesas, sentindo a brisa do mar trazer um leve frescor ao seu rosto. Os cabelos grisalhos, amarrados em um coque despretensioso, balançavam suavemente ao ritmo do vento, enquanto ela segurava firme a alça de sua bolsa, uma companheira de longas datas. A cidade litorânea, com suas cores vibrantes e a música suave das ondas, prometia dias de tranquilidade e novas experiências. Era o que ela mais desejava. Um tempo para relaxar, sonhar e, quem sabe, relembrar os velhos tempos. Ao chegar à entrada do luxuoso hotel, Dona Elvira hesitou por um momento. A fachada imponente e as pessoas elegantemente vestidas a faziam sentir-se um pouco deslocada. Mas ela logo afastou esses pensamentos. Vou aproveitar cada instante, pensou, enquanto adentrava o saguão com um certo brilho nos olhos. A recepcionista, uma jovem de cabelos lisos e bem arrumados, olhou para Elvira com um desdém que não deixou de passar despercebido. A mulher usava um vestido simples, um pouco amarrotado, que há muito tempo não via uma máquina de costura. Naquele ambiente de opulência, a roupa de Dona Elvira parecia destoar. A recepcionista, com um sorriso forçado, perguntou: "Boa tarde. Como posso ajudá-la?" "Boa tarde, minha filha. Eu gostaria de fazer o check-in. Tenho uma reserva", disse Dona Elvira, tentando transmitir uma confiança que, por dentro, estava balançando como as palmeiras do jardim. A jovem consultou o computador e, por um breve momento, um olhar de reprovação cruzou seu rosto. Dona Elvira sentiu um frio na barriga, um pressentimento de que algo não ia bem. "Sinto muito, mas parece que houve um erro na sua reserva. Não podemos acomodar hóspedes que não estejam com a vestimenta adequada", a recepcionista informou, com um tom que beirava o desdém. Aquelas palavras caíram sobre Dona Elvira como um balde de água fria. Ela abriu a boca tentando encontrar uma resposta que fizesse sentido, mas as palavras falharam. O que poderia dizer? O que de fato era uma vestimenta adequada? Ela se sentiu pequena, como se seu valor como pessoa estivesse atrelado a um mero pedaço de pano. "Mas eu fiz a reserva há meses", ela insistiu, a voz trêmula. "Estou aqui para relaxar e aproveitar um tempo sozinha." Diante da insistência de Dona Elvira, a jovem chamou o gerente, um homem de meia idade, com um terno impecável que contrastava com a simplicidade de Elvira. Ele se aproximou, com um semblante sério que não prometia boas notícias. "Boa tarde, senhora. O que está acontecendo?" perguntou ele, olhando diretamente nos olhos dela. "O que está acontecendo é que eu fiz uma reserva, e agora não posso ficar porque não tenho roupas caras", respondeu Dona Elvira, sentindo a indignação crescer dentro dela. O gerente balançou a cabeça como se estivesse compreendendo a situação, mas sua expressão era de uma empatia distante. "Entendo, mas este é um hotel de alto padrão. Temos um código de vestimenta que deve ser seguido. Infelizmente, não podemos fazer exceções." Dona Elvira sentiu que seu coração se quebrava em 1000 pedaços. Olhou ao redor, observando as pessoas bem vestidas, rindo e se divertindo, enquanto ela se sentia invisível, uma sombra que não pertencia àquele lugar. "Eu não sou apenas minhas roupas", ela exclamou, a voz embargada pela emoção. "Tenho histórias, sonhos e um coração que bate como qualquer um aqui." O gerente pareceu surpreso com a veemência dela, mas logo recuperou a compostura. "Peço desculpas, senhora. A política do hotel é clara. Acredito que possa encontrar uma pousada nas proximidades que seja mais adequada ao seu estilo." Com aquelas palavras, Dona Elvira sentiu o peso do desprezo e da exclusão. O que deveria ser um momento de alegria e descanso se tornava um episódio de humilhação. Ela olhou em volta mais uma vez, tentando encontrar um vislumbre de compaixão, mas as pessoas continuavam alheias à sua dor. "Você não pode simplesmente me deixar sair assim", ela disse, agora quase em um sussurro. "Eu só queria um lugar onde pudesse ser eu mesma." O gerente, visivelmente desconfortável, apenas repetiu: "Sinto muito, senhora. Espero que encontre um lugar que atenda suas necessidades." Dona Elvira sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos, mas se esforçou para não deixá-las cair. Com um aceno de cabeça, virou-se e saiu do hotel, passando pela recepcionista que agora a olhava com uma expressão de desdém renovado.
Aquela visão a fez sentir-se ainda mais pequena. Ao sair, o calor do sol parecia mais intenso, como se o universo estivesse ciente da sua dor. Ela caminhou sem rumo pelas ruas da cidade, seu coração pesado. Cada passo parecia ecoar a sensação de rejeição que a consumia. O que havia feito de errado? Por que suas roupas simples a tornavam menos digna? Após algum tempo vagando, Dona Elvira avistou uma pequena pousada à beira da praia. O lugar era simples, mas a fachada exalava um calor acolhedor que a fez parar. O pequeno letreiro balançava ao vento e o cheiro do mar parecia convidá-la a entrar. Com um profundo suspiro, ela decidiu tentar mais uma vez. Ao atravessar a porta de madeira, foi recebida por uma mulher de cabelos cacheados e sorriso gentil. "Olá, minha querida. Como posso ajudá-la?" A proprietária perguntou com uma voz doce que imediatamente acalmou Dona Elvira. "Olá. Estou procurando um lugar para ficar", respondeu Elvira hesitante. "Claro. Venha, vou mostrar um quarto que tenho disponível. É simples, mas muito aconchegante", a mulher disse, guiando-a para um pequeno corredor. Enquanto caminhava, Dona Elvira sentia a tensão se dissipar. A atmosfera da pousada era diferente. Não havia olhares de julgamento, apenas um calor humano que a envolvia. Quando a mulher abriu a porta do quarto, Dona Elvira ficou maravilhada. O ambiente era pequeno, mas havia uma janela que dava vista para o mar. O som das ondas quebrando na areia e a luz do sol que penetrava pela janela criavam uma sensação de paz que ela não sentia há tempos. "É perfeito!" exclamou Dona Elvira, esquecendo momentaneamente a humilhação que havia enfrentado. "Fico feliz que tenha gostado. Aqui todos são bem-vindos, não importa como estejam vestidos", a proprietária disse com um brilho nos olhos. "Você pode se sentir em casa." Dona Elvira sorriu pela primeira vez desde que deixara o hotel. Aquelas palavras eram como um bálsamo para sua alma ferida. "Talvez aqui eu possa ser eu mesma", pensou, enquanto olhava pela janela e via as ondas dançando na areia. "Obrigada, minha querida. Eu realmente precisava de um lugar assim", disse Elvira com a voz suave, mas cheia de gratidão. "O prazer é meu. Se precisar de algo, é só me chamar", a mulher respondeu antes de se retirar, deixando Dona Elvira sozinha com seus pensamentos. Sentada na beira da cama, Dona Elvira respirou fundo, permitindo que a serenidade da pousada a envolvesse. Ela sabia que sua jornada não terminaria ali. A vida ainda guardava muitos desafios, mas, por ora, ela estava determinada a encontrar um espaço onde pudesse se reerguer e, quem sabe, redescobrir a mulher que um dia sonhou em ser. Dona Elvira caminhava pelas ruas da cidade litorânea, sentindo a brisa do mar acariciar seu rosto, mas sua alma estava pesada. O episódio no hotel ainda ressoava em sua mente como um eco cruel que não a deixava em paz. As pessoas a olhavam como se ela fosse um estigma, um incômodo. Ela se lembrava do olhar de desdém da recepcionista e da frieza do gerente ao lhe informar que suas roupas simples não eram adequadas. Aquilo a feriu de uma forma que ela não esperava. A rejeição, um golpe em sua dignidade. Mas agora, ao deixar o hotel, uma nova determinação crescia dentro dela. Após alguns minutos de caminhada, Elvira avistou uma pousada simples com um letreiro desgastado que balançava ao vento. "Pousada do Mar", dizia o letreiro, e ela sentiu uma centelha de esperança. Ao entrar, foi recebida por uma mulher de cabelos grisalhos, que a observava com um olhar acolhedor. "Boa tarde, senhora", disse a mulher com um sorriso genuíno. "Em que posso ajudá-la?" "Olá, meu nome é Elvira. Estou procurando um lugar para ficar", respondeu, um pouco hesitante. "Temos quartos disponíveis. Venha, vou te mostrar", disse a proprietária, gesticulando para que a seguisse. Elvira seguiu a mulher, que se apresentou como Dona Neide. A pousada era simples, mas tinha um charme rústico que a fazia sentir-se em casa. As paredes eram adornadas com fotos antigas e telas de artistas locais. O cheiro de café fresco invadia o ambiente, e Elvira se sentiu um pouco mais leve. "Aqui é o quarto que você pode usar", disse Dona Neide, abrindo a porta. O espaço era pequeno, mas aconchegante, com uma janela que dava vista para o mar. "Sinta-se à vontade. Não se preocupe com o preço, podemos conversar sobre isso depois." "Muito obrigada, Dona Neide. Não sei como agradecer."
Murmurou Elvira, sentindo as lágrimas de gratidão se acumularem em seus olhos. Não precisa se preocupar, minha querida. Todos merecem um lugar onde possam se sentir bem, disse Dona Neide, dando-lhe um tapinha nas costas antes de sair. Nos dias que se seguiram, Elvira começou a se adaptar à nova rotina na pousada. As manhãs eram preenchidas com caminhadas pela praia, onde ela coletava conchas e observava as ondas quebrando na areia. À tarde, ela se sentava em uma cadeira de balanço na varanda, com uma xícara de café quente entre as mãos e se perdia em seus pensamentos. À noite, conversava com outros hóspedes, compartilhando histórias de vida e risadas. Um dos hóspedes, um jovem artista chamado Lucas, logo chamou sua atenção. Ele tinha um jeito descontraído, cabelo bagunçado e um olhar curioso. Lucas frequentemente se sentava ao lado de Elvira, e entre uma conversa e outra, ele começou a desenhar em um caderno que sempre carregava consigo. "O que você está desenhando?" perguntou Elvira, intrigada. "Ah, só algumas coisas que vejo por aqui. A luz do pôr do sol é incrível, não acha?" respondeu Lucas, olhando para o horizonte. "E você, tem alguma paixão? Algo que sempre quis fazer?" Elvira hesitou. A pergunta a levou a um lugar que ela havia evitado nos últimos anos: o desejo de pintar. Ela sempre sonhou em ser artista, mas a vida a afastou desse sonho. Decidiu que era hora de compartilhar. "Eu sempre quis pintar. Na verdade, eu costumava pintar quando era mais jovem, mas a vida me levou por outros caminhos", disse ela, sua voz carregada de nostalgia. "Por que não tenta de novo?" sugeriu Lucas, com um brilho nos olhos. "Nunca é tarde para recomeçar." A ideia a fez sorrir, mas ao mesmo tempo trouxe à tona um medo profundo. E se ela falhasse? E se o que ela criasse não fosse bom o suficiente? Mas a empolgação na voz de Lucas era contagiante. "Você realmente acha que eu deveria?" perguntou Elvira, um pouco insegura. "Absolutamente. A arte é uma forma de expressão. Não importa o que os outros pensem. O importante é o que você sente ao fazer." Lucas disse, convencido de suas palavras. "Vou te ajudar. Podemos fazer isso juntos." O entusiasmo de Lucas acendeu uma chama dentro de Elvira. Ela se lembrou dos dias em que passava horas com um pincel na mão, criando mundos nas telas. A ideia de retomar essa paixão a fez sentir-se viva novamente. "Está bem, eu vou tentar", declarou, com uma nova determinação no olhar. Nos dias seguintes, Elvira e Lucas começaram a se encontrar na varanda da pousada para desenhar e pintar. Ele trouxe materiais e ensinou-a a misturar cores e a criar sombras. A cada pincelada, Elvira sentia um peso sendo levantado de seus ombros. Ela se entregou à arte como se estivesse redescobrindo uma parte esquecida de si mesma. "Veja, Elvira, essa cor aqui", disse Lucas, segurando uma tinta azul vibrante. "Essa é a cor do céu nesta hora. Tente capturá-la." Elvira sorriu, concentrando-se na tela diante dela. As cores começaram a ganhar vida sob suas mãos, e com cada movimento ela se sentia mais conectada a quem realmente era. Os outros hóspedes observavam com interesse. Alguns até paravam para admirar as obras que surgiam. "Você tem um talento incrível", comentou uma mulher mais velha, que se juntara a eles. "Eu adoraria ver mais do que você cria." Dona Elvira ficou lisonjeada com o elogio. A sensação de pertencimento e aceitação que experimentava na pousada era algo que ela não sentia há muito tempo. As risadas e as conversas ao redor da mesa, as histórias compartilhadas, tudo isso estava se transformando em uma nova família para ela. Em uma dessas conversas, enquanto todos riam e se divertiam, Elvira decidiu abrir seu coração um pouco mais. "Sabe, quando eu era jovem, sonhava em ir para Paris e estudar arte, mas a vida sempre me trouxe de volta para a realidade", disse, olhando para o mar que se estendia à sua frente. "Você ainda pode ir a Paris!" exclamou Lucas animado. "Nunca é tarde para realizar sonhos. Eu mesmo sonho em expor em uma galeria um dia. A vida não é fácil, Lucas. Muitas vezes os sonhos parecem distantes demais", respondeu Elvira com um sorriso triste. "Mas talvez, só talvez, eu possa começar a pintar de novo." "E você vai", disse Lucas com firmeza. "Vamos fazer uma exposição aqui mesmo, na pousada. Isso vai te dar coragem."
A ideia a intrigou e a assustou ao mesmo tempo. Uma exposição? Ela nunca havia pensado nisso. Mas a perspectiva de compartilhar sua arte com os outros, de mostrar sua alma através das cores e formas, acendeu uma luz de esperança em seu coração. "Vamos fazer isso", declarou Elvira, sentindo a adrenalina subir. "Eu quero que todos vejam o que tenho dentro de mim." A empolgação tomou conta do grupo, que começou a planejar a exposição, discutindo detalhes e ideias. Dona Neide, ao ouvir a conversa, se juntou a eles, oferecendo a pousada como um espaço acolhedor para o evento. "Vou ajudar no que for preciso", disse Dona Neide com um brilho nos olhos. "Essa é uma oportunidade incrível para todos nós." E assim, com o apoio dos novos amigos, cada dia na pousada se tornava um passo mais perto de redescobrir sua verdadeira essência. Dona Elvira estava prestes a embarcar em uma jornada que não apenas a levaria a reviver um sonho adormecido, mas também a fazer conexões que mudariam seu destino para sempre. Naquela manhã ensolarada, Dona Elvira acordou com um brilho nos olhos. A pousada onde estava hospedada, simples e aconchegante, parecia acolhê-la de braços abertos. O cheiro do café fresco invadia seu quarto, trazendo à tona memórias de um tempo em que as manhãs eram preenchidas por risadas e o aroma de pão caseiro. Com um suspiro profundo, ela se levantou e passou os dedos pelas roupas que a vestiam. Um vestido de algodão já desbotado, mas ainda confortável. O preconceito que enfrentara no hotel parecia ter se dissipado, e o desejo de recomeçar pulsava dentro dela. Desceu as escadas e encontrou a proprietária da pousada, Dona Rita, que estava organizando a mesa do café da manhã. O sorriso largo da mulher era contagioso. "Bom dia, Dona Elvira. Espero que tenha dormido bem", disse Dona Rita enquanto servia uma fatia de bolo de cenoura. "Dormir? Ah, meu bem, dormi como uma pedra", respondeu Elvira, aceitando a fatia com gratidão. "E esse bolo está uma delícia. Fico feliz que goste. Hoje temos um dia lindo pela frente, e a exposição de arte na praça está logo ali. Você vai dar uma olhada?" A menção da exposição fez o coração de Elvira acelerar. As palavras de Felipe, o jovem artista que havia conhecido na pousada, ecoavam em sua mente. Ele havia falado sobre a beleza das obras que estariam em exibição. "Acho que vou dar uma passada por lá", disse com um brilho nos olhos. "Quem sabe me inspiro." "Com certeza. E quem sabe você não se anima a pintar também?", sugeriu Dona Rita, piscando para ela. "Você tem uma energia tão boa, Dona Elvira. Eu adoraria ver algo que você criasse." Elvira sorriu, sentindo-se encorajada. "Talvez eu compre algumas tintas hoje. É hora de dar vida ao meu sonho." Após o café da manhã, Elvira vestiu-se e saiu pela porta da pousada, com um leve tremor de excitação. O sol brilhava intensamente e a brisa do mar acariciava seu rosto. O caminho até a praça era adornado por árvores floridas e o canto dos pássaros. Ao chegar, encontrou a exposição já em andamento. Artistas locais exibiam suas obras, e o som de risadas e conversas animadas preenchia o ar. Elvira caminhou lentamente entre as telas, admirando cada uma delas. Havia quadros vibrantes, repletos de cores e formas que pareciam dançar diante de seus olhos. Uma artista, com cabelos cacheados e um vestido boho, estava explicando sua obra a um grupo de pessoas. Elvira escutou atenta, absorvendo cada palavra. E a inspiração veio de um sonho que tive, onde as cores se entrelaçavam como se fossem dançarinas, dizia a artista, gesticulando com entusiasmo. "Que lindo! Você consegue transmitir tanta emoção com suas pinceladas?", exclamou uma mulher da plateia. Elvira sentiu uma onda de nostalgia. Lembrou-se das tardes em que sonhava em pintar, mas deixara esse sonho de lado, sufocado pelas obrigações da vida. Agora, naquele ambiente vibrante, a paixão pela arte começava a renascer. Enquanto observava uma pintura que retratava uma praia ao pôr do sol, ouviu uma voz familiar atrás dela. Era Felipe, o jovem artista. "Dona Elvira, que bom que veio", ele disse, com um sorriso radiante. "O que achou das obras? Incríveis, não?" "Maravilhosas, Felipe. Estou me sentindo tão inspirada. É como se cada quadro contasse uma história", respondeu ela com os olhos brilhando. "E você? Já pensou em voltar a pintar? Sua arte também pode contar histórias incríveis." Ele incentivou,
com um brilho de esperança na voz. Na verdade, estou pensando em comprar algumas tintas e telas. Sabe, é hora de dar vida ao que ficou guardado dentro de mim, disse Elvira, sentindo um calor no peito. Felipe sorriu amplamente. Isso é ótimo. A arte é uma forma poderosa de se expressar. Posso te ajudar a encontrar os materiais. Vamos juntos? Ah, isso seria maravilhoso. Obrigada, Felipe, respondeu ela animada. Os dois caminharam juntos em direção a uma loja de artesanato nas proximidades, onde Elvira escolheu cuidadosamente suas tintas e uma tela em branco. Cada item que ela colocava no carrinho parecia representar uma nova chance, uma nova vida. O vendedor, um homem de meia idade com um olhar gentil, observou Elvira com interesse. Você pinta? Ele perguntou enquanto embalava as compras. Estou prestes a começar, disse ela, um pouco tímida, mas cheia de determinação. Ótimo! A arte é um caminho maravilhoso. Nunca é tarde para começar. Lembre-se disso, ele aconselhou, com um sorriso encorajador. De volta à praça, Elvira se sentia leve e revigorada, como se tivesse tirado um peso das costas. A conversa com Felipe e a compra dos materiais reacenderam uma chama que ela acreditava ter se apagado para sempre. Enquanto se afastavam da loja, ela notou que o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Olhe para isso, dona Elvira. A natureza é o maior artista de todos, comentou Felipe, admirando o horizonte. É verdade. Cada pôr do sol é uma obra-prima. Talvez eu deva tentar capturar essa beleza em uma tela, disse Elvira, sonhando acordada. Você deve. Eu adoraria ver como você vê o mundo, Felipe respondeu, com um brilho de empolgação. O tempo passou rapidamente, e logo a praça começou a esvaziar. O evento estava chegando ao fim, mas o coração de Elvira estava apenas começando a vibrar com novas possibilidades. Antes de se despedirem, Felipe se virou para ela. Na próxima semana, estarei dando uma aula de pintura em um ateliê. Você gostaria de se juntar a nós? Seria uma ótima oportunidade para você começar. Ele convidou, com um olhar encorajador. Claro que sim, estarei lá, respondeu Elvira, com entusiasmo. Obrigada por me incentivar tanto, Felipe. Sinto que estou me reencontrando. Você merece, dona Elvira. A arte tem esse poder mágico de nos conectar com nós mesmos e com os outros, ele disse, antes de se afastar. Enquanto caminhava de volta para a pousada, Elvira refletiu sobre tudo o que vivenciara. O preconceito que enfrentara no hotel parecia tão insignificante diante do que estava prestes a viver. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava decidida a não deixar que o medo a paralisasse novamente. A pintura seria sua forma de se redescobrir, de contar suas histórias e, quem sabe, tocar a vida de outras pessoas. Chegando à pousada, Dona Rita a recebeu com um sorriso. Como foi o dia, Dona Elvira? Você parece tão radiante. Foi maravilhoso, Dona Rita. Estou finalmente pronta para pintar. Comprei tintas e uma tela e até consegui um convite para uma aula de pintura, exclamou Elvira, com os olhos brilhando de entusiasmo. Isso é incrível! Estou tão feliz por você. Tenho certeza de que você será uma artista maravilhosa, disse Dona Rita, apertando a mão de Elvira. Elvira sorriu, sentindo-se mais confiante do que nunca. A vida estava lhe oferecendo uma nova chance. E desta vez, ela estava pronta para agarrá-la com todas as suas forças. E assim, sob o manto das estrelas que começavam a surgir no céu, Dona Elvira fez uma promessa a si mesma. Não permitiria que o medo e o preconceito a impedissem de viver plenamente. O futuro era um mistério a ser desvendado, e ela estava determinada a explorá-lo com coragem e paixão. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja vibrante que refletia nas ondas do mar, enquanto Dona Elvira se sentava em sua pequena mesa na pousada. O aroma do café fresco misturava-se ao som suave das ondas quebrando na praia. Era um momento de tranquilidade, mas algo dentro dela pulsava com uma nova energia, uma força que ela não sentia há anos. Com as tintas e telas que havia adquirido, ela estava pronta para dar vida ao seu sonho de pintar, um desejo que renascia a cada dia. Naquela manhã, ela havia se encontrado com Beatriz, a jovem artista que a havia incentivado a explorar suas habilidades. Beatriz era uma força da natureza, cheia de vitalidade e entusiasmo, e suas palavras sempre pareciam acender uma chama dentro de Elvira. A arte é a expressão mais pura do que sentimos. Não tenha medo, Elvira.
Deixe suas emoções fluírem, ela havia dito, sorrindo com a confiança de quem já tinha enfrentado seus próprios desafios. Elvira olhou para suas telas em branco, sentindo um misto de ansiedade e expectativa. Era como se aquelas superfícies brancas a desafiavam a se revelar, a deixar que as cores falassem por ela. Ela pegou um pincel e, hesitante, começou a traçar formas. A primeira pincelada foi livre, quase instintiva, um movimento que refletia sua liberdade recém-descoberta. As cores dançavam sob suas mãos, e à medida que a obra tomava forma, ela sentia suas memórias e emoções se misturarem com a tinta. "Como está indo, Dona Elvira?" perguntou Beatriz, entrando na pequena sala onde Elvira trabalhava. Ela olhou admirada para a tela, onde um mar de cores já começava a se formar. "Uau, isso está lindo!" "Ah, é apenas o começo," Elvira respondeu modestamente, mas não pôde conter um sorriso. "Sinto que estou apenas arranhando a superfície do que quero expressar." "E o que é que você quer expressar?" A pergunta de Beatriz a fez parar por um momento. Elvira pensou nas dificuldades que enfrentou, na luta para ser aceita e no peso do passado que carregava. "Quero mostrar a força que existe na vulnerabilidade, a beleza que pode surgir da dor." Beatriz assentiu, compreendendo a profundidade da resposta. "A vida é cheia de nuances, e sua arte pode refletir isso. Vamos fazer uma exposição para que todos vejam seu talento." A ideia fez o coração de Elvira acelerar. Uma exposição? O pensamento a aterrorizava e a empolgava ao mesmo tempo. "Você acha que eu estou pronta para isso?" "Com certeza. Sua arte já fala por si mesma. Você só precisa acreditar em si mesma," Beatriz encorajou, colocando a mão no ombro de Elvira. "Vamos planejar isso juntas." E assim, as semanas seguintes foram preenchidas por risos, conversas e, claro, muitas horas de trabalho árduo. Elvira e Beatriz se tornaram inseparáveis, e a amizade delas floresceu à medida que compartilhavam histórias e sonhos. Beatriz a ajudava a aprimorar suas técnicas, enquanto Elvira, por sua vez, contava sobre sua vida, suas lutas e suas esperanças. Certa noite, enquanto estavam sentadas em frente à praia, Beatriz virou-se para Elvira com um olhar sério. "Você já pensou sobre como sua história pode inspirar outras pessoas? Muitas vezes as pessoas se sentem sozinhas em suas batalhas, e você pode mostrar a elas que não estão sozinhas." Elvira refletiu sobre isso. "Eu nunca pensei que minha vida pudesse ser inspiradora. Sempre me vi como alguém que viveu à sombra de outros." "Mas você é muito mais do que isso. Você é uma sobrevivente, uma artista, e cada pincelada sua traz uma parte da sua história, do que você enfrentou e superou." Aquelas palavras ressoaram profundamente em Elvira. Ela percebeu que, ao criar, não estava apenas expressando suas emoções, mas também se conectando com outros. A arte tinha o poder de unir as pessoas, de contar histórias que muitas vezes eram silenciadas. Com o apoio de Beatriz, Elvira decidiu que era hora de dar um passo audacioso. Ela começou a planejar sua primeira exposição de arte. O espaço escolhido era uma pequena galeria local, um lugar que costumava abrigar artistas emergentes. A data foi marcada, e à medida que o dia se aproximava, o nervosismo de Elvira crescia. Ela se sentia como uma adolescente prestes a fazer uma apresentação diante de toda a escola. No dia da abertura, a galeria estava repleta de pessoas, amigos, conhecidos e até mesmo estranhos que se interessaram por sua arte. Elvira usava um vestido simples, mas que refletia sua personalidade vibrante. As paredes da galeria estavam adornadas com suas pinturas, cada uma contando uma parte de sua história. Cada cor e forma, uma representação de suas emoções. "Dona Elvira, suas obras são incríveis!" exclamou uma mulher ao lado de Beatriz. "Você tem um talento excepcional!" Elvira sorriu timidamente, mas por dentro, seu coração pulava de alegria. Ela compartilhava suas histórias com cada visitante e, à medida que falava, sentia-se mais confiante. A conexão que estabelecia com as pessoas era palpável. Elas não eram apenas estranhas, mas se tornaram parte de uma teia de histórias que se entrelaçavam. "Você realmente tem uma visão única," disse um homem mais velho, observando uma pintura que retratava uma tempestade se dissipando. "Isso me lembra de momentos difíceis que passei.
É como se você estivesse me mostrando que há sempre uma luz no fim do túnel. Elvira sentiu uma onda de gratidão. Ela havia conseguido tocar alguém com sua arte. A noite passou em um borrão de risos, conversas e elogios. Mas, mesmo em meio à felicidade, um pensamento persistia em sua mente. O que aconteceria quando a alegria da exposição acabasse? O que mais ela poderia descobrir sobre si mesma e sobre seu passado? No entanto, a noite terminou com um sentimento de realização. Quando a última pessoa saiu e a galeria se esvaziou, Beatriz se virou para Elvira, seus olhos brilhando de emoção. Você foi incrível! Não há palavras para descrever como estou orgulhosa de você. Elvira sorriu, mas uma sombra de dúvida ainda pairava. A celebração era doce, mas havia um eco de algo mais profundo dentro dela. Obrigada, Beatriz. Mas sinto que ainda há muito que preciso entender sobre mim e sobre minha família. A amiga a observou, percebendo a seriedade em seu tom. O que você quer dizer? O que está te incomodando? Eu nunca soube muito sobre minha mãe. Às vezes me pergunto se a arte que criei é apenas uma forma de me conectar com uma parte de mim que sempre esteve ausente. E se houver algo mais? Algo que eu não conheço? Beatriz a olhou com compaixão. Talvez seja a hora de investigar. Você pode descobrir algo que vai além da arte. Algo que pode mudar tudo. Elvira assentiu lentamente. Um misto de ansiedade e determinação crescendo dentro dela. Sabia que precisava enfrentar esse desafio, mas o medo de descobrir verdades ocultas sobre sua família a fazia hesitar. Contudo, uma voz dentro dela sussurrava que era hora de desenterrar o passado. Com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, Elvira percebeu que sua jornada estava apenas começando. O reconhecimento que havia recebido naquela noite era apenas um passo em direção a um futuro que prometia revelar segredos profundos e verdades que poderiam mudar sua vida para sempre. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse, armada com sua arte e a força de sua nova amizade. Dona Elvira estava em um estado de espírito turbulento. A descoberta de que sua mãe era uma artista renomada, desaparecida misteriosamente, tinha acendido uma chama de curiosidade e, ao mesmo tempo, um medo profundo dentro dela. Ali, na pousada simples que agora chamava de lar, a ideia de investigar o passado de sua família parecia uma montanha a escalar. Entretanto, a sua determinação havia crescido, alimentada pelo apoio de sua nova amiga Clara, uma jovem artista que a havia encorajado a abraçar sua paixão. Naquela manhã, Elvira olhou pela janela do seu quarto e viu o mar calmo, suas ondas quebrando suavemente na areia. A imagem era reconfortante, mas seu coração estava agitado. Eu preciso saber mais sobre você, mãe, sussurrou para si mesma, enquanto pegava um caderno e uma caneta. Começou a anotar todas as memórias vagas que tinha de sua infância, de sua mãe e de seu ateliê que tanto falava. A cada palavra escrita, um sentimento de urgência crescia. Clara chegou logo após o café da manhã, seu entusiasmo era contagiante. Elvira, vamos começar nossa busca hoje mesmo? Eu pensei que poderíamos visitar o antigo ateliê da sua mãe. Se houver pistas lá, talvez possamos descobrir algo importante. A ideia a empolgou, e Elvira assentiu com a cabeça. Sim, vamos. Estou pronta para enfrentar o que vier. As duas mulheres saíram da pousada, caminhando pelas ruas em direção ao ateliê. O sol brilhava intensamente, e o ar estava impregnado de um aroma salgado que vinha do mar. Elvira sentia um misto de ansiedade e esperança. Você acha que encontraremos algo útil lá? Perguntou olhando para Clara. Com certeza, e mesmo que não encontramos nada, é um passo importante. Cada pedaço do passado pode nos contar uma história, respondeu Clara, com um sorriso encorajador. O ateliê ficava em um bairro que, embora ainda preservasse vestígios de sua antiga glória, mostrava sinais de abandono. As paredes estavam descascadas e algumas janelas estavam quebradas, mas a essência do lugar ainda pulsava. Quando chegaram, um silêncio reverente tomou conta delas. Elvira respirou fundo, sentindo a energia do lugar. É aqui que ela passou tanto tempo, murmurou Elvira, aproximando-se da porta entreaberta. Clara a seguiu, observando com atenção cada detalhe ao redor. Ao entrarem, a luz filtrava-se pelas janelas sujas, criando um espetáculo de sombras e luz. O cheiro de tinta e madeira velha era inebriante.
Elvira se lembrou de ter visto sua mãe trabalhando em um lugar assim, rodeada por pincéis e telas. Vamos ver o que encontramos, sugeriu Clara, percorrendo o ambiente. Elas se separaram, cada uma explorando diferentes cantos do ateliê. Elvira se deparou com uma pilha de telas encostadas na parede. Com cuidado, começou a examinar uma a uma, mas nenhuma delas parecia ter sido concluída. Foi então que, no fundo de um armário empoeirado, ela encontrou uma pintura inacabada. O quadro mostrava uma paisagem vibrante, com cores intensas e pinceladas apaixonadas. Uma sensação de familiaridade a envolveu. "Clara, venha ver isso!" chamou Elvira, sua voz carregada de emoção. Clara se aproximou rapidamente. "Uau, Elvira! Isso é incrível! Sua mãe realmente tinha um talento excepcional. Mas por que ela nunca terminou essa pintura?" Elvira questionou, seu olhar fixo na tela. "Talvez tenha sido interrompida. Ou talvez o que a fez parar tenha sido muito doloroso", Clara sugeriu, tocando levemente na tela. "Podemos tentar descobrir mais sobre isso. Vamos procurar nos outros lugares." Elvira assentiu, mas a imagem da pintura inacabada grudou em sua mente. O que teria acontecido com sua mãe? O que a levara a deixar um trabalho tão belo incompleto? Elas continuaram a explorar, revirando caixas, encontrando pincéis antigos, cadernos de esboços e algumas cartas, mas nada que desse uma resposta clara. Após horas revirando o lugar, Elvira se sentou no chão, exausta, mas determinada. "Clara, sinto que estamos perto de descobrir algo. Não posso desistir agora." "Você está certa. E se precisarmos de mais pistas, talvez possamos falar com pessoas que conheciam sua mãe. Alguém deve saber o que aconteceu com ela", Clara sugeriu animada. "Temos que fazer uma lista de nomes." Elvira pensou por um momento. "Sim, havia uma mulher que sempre visitava o ateliê. Ela era amiga da minha mãe. O nome dela era Dona Neide. Eu a vi algumas vezes, mas não sei se ela ainda mora na cidade." "Então, vamos procurá-la. Pode ser a chave para entendermos mais sobre a vida da sua mãe", Clara respondeu com entusiasmo. As duas saíram do ateliê, o coração de Elvira pulsando com a possibilidade de novas descobertas. Elas decidiram que iriam à biblioteca da cidade, onde Elvira se lembrava de ter visto um registro de artistas locais. No caminho, Elvira não conseguia parar de pensar na pintura inacabada. Aquela tela, ela parecia tão viva. É como se minha mãe tivesse deixado uma parte dela ali, esperando para ser completada, disse, quase para si mesma. Então talvez seja a sua missão completá-la. A pintura pode ser o que a conecta à sua mãe, Clara sugeriu, sua voz cheia de empatia. Quem sabe você não encontra sua própria voz na arte dela? Elvira olhou para Clara, sentindo uma onda de gratidão por ter alguém tão compreensiva ao seu lado. Você está certa. Eu quero aprender mais sobre a arte dela, mas também quero colocar um pouco de mim nessa tela. É uma forma de homenageá-la. A biblioteca estava movimentada quando chegaram. Elas se dirigiram à seção de arte, onde Elvira começou a folhear livros e revistas antigas, em busca de qualquer menção à sua mãe. Clara a ajudou. E juntas, elas passavam as páginas com cuidado, até que uma pequena notícia em um jornal chamou a atenção de Elvira. "Olha isso!" exclamou, apontando para a matéria. "Aqui diz que minha mãe teve uma exposição em sua cidade natal antes de desaparecer. Ela tinha apenas 30 anos. Isso é incrível! Você deve procurar mais sobre essa exposição. Pode ser uma pista importante." Clara sugeriu, animada. Elvira sentiu a adrenalina percorrer suas veias. A cada passo que davam, mais próxima se sentia da verdade. "Vamos encontrar essa informação. Isso pode ser a chave para descobrir o que realmente aconteceu com ela", disse, a determinação transparecendo em seu rosto. Enquanto continuavam a busca, Elvira não pôde deixar de sentir que cada revelação, cada pista encontrada, era uma forma de reconectar-se não apenas com sua mãe, mas também com a artista que sempre quis ser. A jornada estava apenas começando, e ela estava pronta para enfrentar o que viesse. O salão da galeria estava repleto de vida e cor, com as paredes adornadas por obras de arte que refletiam emoções de todas as nuances. As luzes lançavam um brilho suave sobre as telas, criando um ambiente de expectativa e admiração. Dona Elvira estava nervosa, mas também emocionada ao ver suas próprias criações em exibição. Cada pincelada era um pedaço de sua alma, um fragmento de sua jornada de redescoberta.
Ela observava os visitantes, ouvindo suspiros de apreciação e comentários entusiasmados, quando uma presença a fez parar. Uma mulher de cabelos grisalhos bem cuidados e expressão intensa estava a poucos metros, a observando com um olhar penetrante. Dona Elvira sentiu um frio na espinha. Havia algo naquela mulher que a fazia lembrar de algo que não conseguia identificar. A mulher se aproximou, seus passos firmes e decididos, e Elvira sentiu seu coração acelerar. "Você é Dona Elvira, não é?" perguntou a mulher, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e tristeza. "Sim, sou eu. E você, quem é?" respondeu Elvira, tentando manter a compostura. "Meu nome é Ana. Eu sou parente da sua mãe", disse a mulher, e suas palavras caíram como uma bomba sobre Elvira. O mundo ao redor parecia desacelerar. As cores da galeria se tornaram um borrão, enquanto Dona Elvira tentava processar a informação. Sua mãe. Ela sempre sonhara em saber mais sobre ela. E agora, de repente, isso parecia possível, mas ao mesmo tempo aterrador. "Parente?" Elvira repetiu, quase em um sussurro. "O que você sabe sobre ela?" Ana hesitou por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. A tensão no ar era palpável, e Elvira sentiu um impulso de agarrar a mão da mulher para que ela não se afastasse. "Eu sei muitas coisas, Elvira. Sua mãe foi uma artista renomada, mas sua vida estava repleta de segredos. Ela estava envolvida em um esquema de arte que a expôs a perigos inimagináveis. E você pode ser a chave para desvendar tudo isso." Dona Elvira sentiu um misto de alívio e confusão. As peças do quebra-cabeça de sua vida estavam começando a se encaixar, mas a maneira como Ana falava a deixava intrigada e apreensiva. "O que você quer dizer com chave?" indagou, sua voz carregada de curiosidade e receio. Sua mãe tinha um legado, um conjunto de obras que nunca foram expostas ao público. Algumas delas estão perdidas, outras podem estar escondidas em lugares que você nem imagina, mas elas contêm a verdade sobre o que aconteceu com ela. E Elvira, você tem um talento incrível. Suas obras aqui são apenas o começo. Ana gesticulou em direção às telas que Dona Elvira havia pintado. A paixão e a dor estavam entrelaçadas em cada uma delas. Eu encontrei uma pintura inacabada no ateliê dela, e não sei o que fazer com isso. É como se tivesse uma mensagem oculta, Elvira confessou, a voz trêmula, enquanto suas lembranças a levavam de volta ao antigo ateliê, onde havia encontrado aquele quadro. Ana assentiu, seus olhos se iluminando. Essa pintura pode ser a chave. O conteúdo dela pode nos levar a descobertas importantes. Sua mãe estava tentando se comunicar através da arte, mesmo quando estava em perigo. Nós precisamos investigar isso juntas. O entusiasmo de Ana era contagiante, e Elvira sentiu uma centelha de esperança acender dentro dela. "Mas como?" perguntou Elvira, sentindo-se dividida entre o desejo de saber mais e o medo do que poderia descobrir. "E se eu não estiver pronta para isso?" "Você está mais pronta do que pensa, Elvira. Este é o seu momento de brilhar, de conectar-se com a história da sua mãe e com a sua própria." Ana segurou gentilmente a mão de Elvira, como se quisesse transmitir força através do toque. "Vamos juntas. Eu conheço pessoas que podem nos ajudar." Ouvindo aquelas palavras, Dona Elvira sentiu um impulso de determinação que não sentia havia muito tempo. A ideia de desvendar o mistério da vida de sua mãe, de entender o que realmente havia acontecido com ela, parecia um chamado irresistível. "Está bem", disse, decidida. "Vamos fazer isso." Ana sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto e trouxe um alívio a Elvira. A conexão entre elas era instantânea e, em um momento, Dona Elvira sentiu que havia encontrado não apenas uma aliada, mas uma amiga. "Ótimo!" exclamou Ana. "Vamos começar pela pintura que você encontrou. Precisamos analisá-la com cuidado. Pode haver pistas que nos levem a mais informações." Elas continuaram conversando, e Elvira aprendeu que Ana era uma historiadora de arte, alguém que dedicou sua vida a estudar o legado de artistas esquecidos. Dona Elvira se sentia mais inspirada a cada palavra que Ana dizia. A vida, que antes lhe parecia cheia de incertezas, agora se apresentava como uma nova tela em branco, pronta para ser pintada com novas cores e significados. "Você está disposta a viajar para o ateliê?"
Perguntou Ana, enquanto observavam as últimas pessoas saindo da galeria. Podemos ir amanhã. Sim, eu quero. A determinação de Elvira era clara. Preciso entender tudo isso. Ana sorriu e, juntas, elas começaram a elaborar um plano. Enquanto falavam sobre a jornada que teriam pela frente, Elvira não pôde deixar de pensar em sua mãe, na artista que ela nunca conheceu, mas cuja presença sempre a acompanhou, mesmo nas sombras de sua memória. A noite avançava, e ao se despedirem, Elvira sentiu um misto de ansiedade e expectativa. Uma nova fase de sua vida estava prestes a começar, e a possibilidade de descobrir a verdade sobre sua mãe a impulsionava como nunca antes. Enquanto caminhava para casa, as ruas iluminadas pela luz suave dos postes, Dona Elvira refletia. Sua jornada havia começado com preconceitos e rejeições, mas agora parecia estar se transformando em algo muito maior. Ela não era apenas uma artista em busca de seu lugar no mundo. Era uma mulher à procura de sua identidade, de suas raízes e, talvez, de um legado que havia sido deixado para trás. A noite estava tranquila, e o som das ondas do mar ao longe parecia sussurrar promessas de novos começos. Elvira sorriu para si mesma, sabendo que estava prestes a mergulhar em um mistério que poderia mudar não apenas sua vida, mas também a história de sua família. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia verdadeiramente viva.